Olá, estamos começando pela TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral de Comunicação, o programa Religare. Neste programa de hoje nós vamos conversar e conhecer sobre a cultura grega e a sua influência no mundo ocidental. O nosso convidado, o professor da PUC Minas, é Andrelino Ferreira dos Santos Filho. Tudo bem, Andrelino? Tudo bem. Que bom que você pôde abrir um espaço aí na sua agenda de férias, no recesso. Obrigado pelo convite. Que bom, Prazer Andrelino. estar aqui. Então, nós é que agradecemos. Andrelino, a cultura grega, nós sabemos, influenciou muito e, de alguma maneira, é matriz, não é, do que nós chamamos hoje de Ocidente. Como é que você demarca essa influência da cultura helênica, não é, para nós? A cultura grega, ela é, de fato, um dos marcos fundamentais, um dos pilares fundamentais na constituição do pensamento ocidental, da forma de vida, por que não dizer até da cosmovisão ocidental. E é nesse sentido que, em todo momento da história, de alguma maneira, nós temos de parar para refletir, para fazer algum tipo de apropriação dessa cultura que é a gênese do nosso próprio pensamento, da nossa própria forma de vida, né? Então, mas, de alguma maneira, assim, para o Ocidente, associada a outras tradições. Como claro. Pode ser a cultura judaica ou a cultura romana. Sim, é claro que estou privilegiando aqui a cultura grega, mas ela se encontra com outras matrizes, por assim dizer, especialmente a cultura judaica, né? E disso aí nós vamos ter. E é claro que esse encontro se dá fundamentalmente num cenário que é o Império Romano, e daí nós temos os principais elementos constituintes do que podemos chamar de cultura ocidental. Se nós fôssemos desdobrar essa temática da influência, né, da cultura grega para o Ocidente, na arte, na ciência, na filosofia, na religião, na política, como é que você destacaria alguns desses aspectos? Por exemplo, na arte, literatura. A cultura grega ela é berço de quase tudo isso. A própria política, por exemplo, ela nasce na Grécia na forma que nós entendemos, né? A política que leva para um cenário público a discussão acerca dos destinos de uma cidade, dos destinos de uma sociedade, enfim. Do ponto de vista da arte, a cultura grega é mãe do teatro, é mãe de outras formas artísticas, né? Do ponto de vista religioso, nós temos algumas contribuições importantes que são desdobradas, são apropriadas ao longo do pensamento cristão, né? Então, de fato uma influência muito grande aí, seria importante desdobrar cada uma delas, mas seria também muito complexo fazer. Esses aspectos, né? Você destacou a questão política. Você disse que a política, como concebida, né, por nós, ela tem a sua matriz. O que você quis dizer ao fazer esse tipo de afirmação? Qual é a mesma característica, né, da organização política que tem essa matriz na Grécia? É até muito oportuno falar disso, né? Uma vez que nós, nesse momento, temos uma certa dificuldade de se entender o que é bem público. Então, a Grécia, ela traz um ensinamento profundo nesse sentido, na medida em que não existe uma ruptura entre indivíduo e Estado, né? A figura do cidadão simultaneamente, o bem do cidadão é simultaneamente o bem do Estado, o bem coletivo. É claro que a democracia grega que emerge nesse contexto aí, essa democracia ela é bastante reduzida em certos aspectos, né? Porque ela é redutora, melhor dizendo, porque ela exclui alguns elementos, né? Ela exclui a mulher, ela exclui o escravo, mas ainda assim politicamente um dos grandes exemplos ainda hoje, sem dúvida alguma. Sim. Há, assim, na sua avaliação, uma plena atualidade daquilo que foi produzido
pela Grécia, a Grécia Antiga? Do ponto de vista político, aliás, de qualquer ponto de vista, é importante ressaltar que é muito difícil fazer uma transposição sem nenhum risco daquilo que se viveu num período como, por exemplo, o século V a.C. Estou me referindo ao século V a.C. porque é lá que emerge muito fortemente a política, a democracia, mais particularmente, né? O próprio teatro grego. Então, não há como fazer essa transposição. Há como fazer uma atualização dentro de um certo horizonte de recepção. Então, isso é sempre possível hoje no mundo contemporâneo. Isso é muito oportuno. Quero dizer com isso que o corpus teórico desse momento, ele necessariamente tende a fazer um certo mergulho no que nós chamamos de grecidade. Sim. Você disse agora de um momento específico, não da cultura grega. Como é que nós poderíamos caracterizar os momentos, não é, de constituição da cultura helênica, como, por exemplo, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico? Talvez um de cada vez, porque é um tema muito amplo, né, da historiografia grega, digamos assim. O período arcaico, quais são as principais características desse momento? Tá, eu vou adotar para essa resposta como referência um eixo antropológico, o que é o homem, o que são os valores que a sociedade espera que esse ser humano seja moldado. No período arcaico nós temos um domínio da epopeia, das grandes narrativas, dos feitos heróicos, norteados pelos dois grandes valores daquele momento, kalos e agathos, são as duas noções importantes nesse momento, o belo e o bom. Isso tem a ver com habilidade física, tem a ver com beleza física, e isso é isso que traduz os principais valores, especialmente num ethos próprio da guerra, né, cujo paradigma principal aí é a figura de Aquiles, né, depois Ulisses de alguma maneira. Há uma transição nesse sentido, há uma emergência desse vocabulário de guerra. A própria palavra guerra, polemos, isso emerge num segundo momento, já num período clássico dominado pela política, daí polemos vira polêmica, e os dois principais valores que traduzem o ideal ético desse momento é a retórica e a persuasão. A beleza, que era beleza física, se traduz agora na beleza da linguagem, e a habilidade física se traduz na habilidade da argumentação. Portanto, são esses dois elementos, retórica e persuasão, que configuram o próprio cenário político do século clássico, do período clássico, por assim dizer. Esse período clássico é marcado por uma centralização na polis. O homem grego, ele se reconhece na polis, a sua identidade é marcada pela polis, e é justamente por isso que é importante ressaltar que no período seguinte, no período helenístico, há um declínio, há uma espécie de... Essa ideia de polis, ela é ofuscada no sentido de que todos estão, tanto grego quanto bárbaro, eles estão sob o mesmo domínio, sob o Império Macedônico, a expansão nesse período aí do Império Macedônico, e, portanto, é um período que o ser humano é marcado por uma certa crise no sentido de se perguntar qual é o sentido da vida, já que esse sentido era dado pela própria polis. Sim, e é nesse último momento que a cultura grega conhece também o surgimento de uma nova tradição, que seria o cristianismo, não? O diálogo desse período helenístico com o que se produziu nesse período helenístico, que de alguma maneira marcou a influência da cultura grega para o que nós entendemos depois como sendo o cristianismo, não? Claro, esse período é muito importante para se pensar o cristianismo, na medida em que ele introduz essa própria ideia de uma certa perdição. O ser humano se encontra perdido e na medida em que ele se encontra perdido, isso gera a pergunta, né, para onde vou, qual o significado disso tudo. Então, o cristianismo ele se apresenta
de alguma forma, como a resposta a essas indagações que a filosofia grega coloca, né? Exatamente por isso, aquele que está perdido, ele precisa de um caminho, e esse caminho tem que ser verdadeiro, e é nesse sentido que a proposta cristã se encaixa muito bem, né? Jesus como caminho, a verdade, a vida. Alguma filosofia chegou a valorar, não é, esses momentos como de um momento mais vigoroso a um momento mais decadente da cultura grega, sobretudo nesse ponto aí da valorização da linguagem, da argumentação, do princípio da racionalidade. Você acompanha essa tradição que vê nos três momentos uma decadência da cultura grega? Eu diria que eu não sei se há uma decadência, pode-se dizer que sim, né? Mas há uma Do mudança. arcaico ao... Porque tratando-se de mudança em termos de ethos, o que poderíamos pensar é, do ponto de vista social, o que é o bem, como que o ser humano se realiza. Se nós adotarmos isso como critério, de fato, houve uma espécie de decadência, né? E os historiadores aceitam isso, né? Vamos conversar no segundo bloco sobre esse tema e outros mais sobre a cultura grega. Nós estamos aqui hoje com o professor Andrelino Ferreira, da PUC Minas. Até já. Estamos de volta com o Religare. No programa de hoje, nós conversamos sobre a cultura grega. O nosso convidado é o professor Andrelino Ferreira, que é professor na PUC Minas. No primeiro bloco, o professor traçou uma série de aspectos da cultura grega e, ao final, não é mesmo, Andrelino, nós falávamos, fizemos assim, en passant, um juízo de valor sobre o desenvolvimento da cultura grega. Por falar de uma Grécia mais afirmativa, ou até aquela que para fora da filosofia, para fora da história, se fez muito presente na literatura, para falar disso nós temos de falar da tragédia grega. E essa é a sua especialidade. Você tem trabalhado o tema da tragédia. O que constitui a tragédia grega? Pois bem, a tragédia ela é de fato um momento sublime da cultura grega. A tragédia não é só a criação do teatro ocidental, mas ela é, sobretudo, importante pela reflexão que ela propõe. É uma reflexão que capta elementos contextuais importantes, né? Esse contexto, a importância desse contexto, me refiro à transição que está acontecendo no século V a.C., uma transição do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista religioso. Então, a tragédia acaba dialogando com tudo isso, que é o grande momento da Grécia, por assim dizer. Sim, e com essa caracterização, você destacaria autores, personagens, temas? No contexto específico das produções das tragédias, nós temos os três grandes tragediógrafos do século V, Ésquilo, Sófocles e Eurípides. A propósito, eu estudo uma peça de teatro, uma peça de Eurípides intitulada Medéia. E, basicamente, os autores... É claro que a tragédia era um grande concurso, um concurso importante, inserido inserido nas festas dedicadas a Dioniso, uma divindade importante, e é nesse contexto aí que essas peças são representadas. Mas os clássicos, os que mais se destacam nesse período, certamente Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Sim. Qualquer tema é tema de tragédia ou algum perfil em particular? Como diz Aristóteles na Poética, né, a tragédia ela imita ações. Aí tem um conceito importante, o conceito de mimesis, e essas ações são ações daquele grande elenco
de mitos que o homem grego conhece. Isso já está na tradição grega. Então, a tragédia, ela atualiza, ela representa, ela põe em cena esses mitos. Então, por assim dizer, a matéria da tragédia é o mito que tem uma repercussão muito importante, tanto do ponto de vista de reconstituir um passado remoto, né? Mas tem uma importância em termos da vida cotidiana do homem grego. Ele lida com isso, os valores são marcados, são oriundos dessa tradição mítica, e é curioso que, ora, a tragédia afirma esses valores, ora, ela critica esses valores. Não chega a produzir um efetivo deboche acerca desses valores, como teremos na própria comédia, né? Sim. No caso da mitologia grega, dos próprios festivais de tragédia, nós podemos falar de uma íntima relação entre arte e religião? Claro, até pelo próprio contexto em que essas peças eram representadas, né? As grandes dionisíacas, festas importantes, e até porque tinha um caráter cívico também. O homem grego, a sua identidade é fortalecida nesses momentos. E essa festa religiosa é uma festa grandiosa, uma festa monumental, uma festa digna de ser vista, onde os grandes heróis de guerra são apresentados, onde elogios a cidadãos importantes, a feitos importantes são dados também. É nesse contexto de grande festividade que se reserva um momento artístico, religioso e também filosófico, que é pensar a própria condição humana, a dor da existência humana. E os tragediógrafos colocam em cena, é claro, elementos religiosos. Embora no caso de Eurípides há uma espécie já de laicização dessa forma de conceber a arte, né? Embora nós tenhamos aí uma tragédia, uma peça muito importante de Eurípides que funde simultaneamente arte e religião, porque me parece uma das pouquíssimas tragédias em que aparece a própria divindade como personagem, que é as Bacantes. Sim. No caso da tragédia, que papel desempenham os elementos conhecidos, né? O apolíneo e o dionisíaco? Muito interessante pensar a tragédia por esse binômio dionisismo, o Dionísio e o Apolíneo. A tragédia, ela representa, ela mostra a condição humana, esse grande conflito entre o Logos e o Pathos. Durante muito tempo, a tragédia ficou conhecida como sendo aquele ambiente em que se emerge o pathos, o sentimento, a paixão. Mas se a gente pensar do ponto de vista da concepção da cena, a concepção da cena, ela é apolínea, ela tem de ser pensada logicamente, mas do ponto de vista antropológico, os dois grandes elementos que aparecem aí, essa é a grande disputa, na verdade, entre logos, entre razão e paixão. Aliás, uma disputa que a filosofia capta também para se colocar, é claro, do lado do logos, né? Isso Sim. Durante todo o pensamento ético, que me parecia que apenas no mundo contemporâneo emerge um outro lugar, uma outra possibilidade. Essa possibilidade tem a ver com a noção de vontade, isso de alguma forma tem a ver com esses elementos aí mais dionisíacos, por assim dizer. Como que você, no contato com os textos das tragédias, que imagem do divino ali se manifesta? Como é que essas peças, né, como que a civilização grega pinta seus deuses, né? Os deuses gregos, eles são representados a partir de um rigoroso antropomorfismo, né? Se atribui formas humanas aos deuses, e um antropopatismo muito forte também. Os deuses gregos
são dotados de sentimentos, de paixões, se casam, amam, iram, mas ao mesmo tempo essa divindade ela é marcada por uma alteridade radical. É por isso que ela só pode emergir efetivamente no teatro, porque a emergência no teatro é uma grande ficção, é uma grande mentira nesse aspecto. Então, esse grande outro, ele só pode acontecer, de fato, naquilo que não é a realidade, né? É o espaço que se dá para essa emergência dessa alteridade radical que é a própria divindade. Muito diferente, portanto, da divindade no plano do cristianismo, que se encarna, que vive entre os homens, etc. Sim. Nós estamos terminando, né? O que é que você indicaria para o nosso telespectador que primeiro contato, né, com esses textos da tragédia, com essa aproximação entre arte e religião, né, que literatura, que obra, né, que autor você indicaria? Num primeiro momento, seria muito importante ter a experiência de ler as próprias peças. A peça, o sabor de uma peça, é claro, é a cena, mas o próprio Aristóteles privilegiava o texto, então é importante começar pela própria peça, né? É o contato direto com o próprio autor. Depois existem outros especialistas importantes nesse sentido, helenistas importantes, Nicole Lorrault, Jacqueline de Romilly, o próprio Jean-Pierre Vernant, são autores importantes nesse sentido que podem ajudar enormemente aí a compreensão tanto da cultura grega como um todo, mas especificamente a própria tragédia. Ok, Andrelino, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua participação aqui no Religário. Está aberto